Hoje nós vamos, como a gente não falou de, a gente não fechou os minutos semana passada, a gente acabou adiantando, eu vou fechar hoje, tá? Na verdade, faltou o quê? A gente dá mesmo, gente? A gente não teve aula de situação Mansone, correto? Ou não? Hã? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim ou não? Eu estou ouvindo. Sim. Só não lembro onde o senhor parou, não. Também estou meio perdida hoje. A gente falou. Então, a gente falou sobre. Fechou a protozoose, a gente falou alguma coisa sobre não deu uma aula de aminto. Confirma para mim se a gente falou sobre tricura, triquiura. É que, na verdade, professor, eu acho que o senhor não disponibilizou a aula. Disponibilizou? Aí eu estou sem imprimir, por isso que eu estou perdido. Não, mas Porque eu mandei quando aula para vocês. Eu mandei aula Oi? para vocês, tá onde eu dei. Tá baixo aí? Eu mandei para vocês a aula até onde eu dei, gente. Você mandou aonde? Qual? No grupo, no AVA? Eu mandei para aluno, mandei não? Mandou para quem? Mandei para representante. Mandou não, professor. Mandou não, eu estou aguardando para imprimir, porque aí eu vou acompanhando para quando o senhor perguntar onde parou, eu escrevo onde parou, mas o senhor não mandou nada. A não ser que tenha sido para Caliandro ou para o Márcio. Para mim, não, que sou Karen, não. A Peraí. Caliandra não mandou, não, porque a Caliandra que imprime para mim, ontem ela me deu as matérias que estavam disponíveis e a dele não estava. Peraí, deixa eu ver aqui. A gente não falou de Tenise, né? Porque a gente pulou a Tenise, né? Hoje eu ia falar de. Deixa eu conferir aqui. Vamos lá. A gente, dia 15, teve aula, né? Sim. Qual o dia que não teve aula aqui? Só para a gente confirmar. Só na quarta-feira, dia 1º. Dia 8 teve aula, dia 15 teve aula. Aqui no seu cronograma, dia 8 não teve aula, dia 8/5. Foi feriado, São foi 2 de semanas sem aniversário de ter aula, Saquarema. né? Teve dia 24 e depois dia 15, segundo o seu cronograma aqui. Uhum. Só tô tirando uma dúvida aqui agora. Peraí. Hoje é 22, né? Então, deixa eu ver aqui. 22, 15. Aqui no dia 15 está artropodologia. Eu não sei se Então, o senhor falou sobre isso, porque eu não lembro esses nomes assim. E eu estou sem os slides, como eu te falei, aí eu não lembro. a gente ficou 2 semanas sem ter aula. Tá, eu vou. A gente não falou sobre. Eu acho que a gente falou sobre tricura, triquiura. A gente não falou sobre ancilostomose, né? Deixa eu disponibilizar para vocês aqui. Alguém fala comigo aí, por favor, no WhatsApp, por gentileza.
Professor, eu não sei se está baixo só para mim, se é alguma coisa. Não, para aí todo do som. mundo. Aqui tá horrível, aqui tá horrível. Eu tô sem Ah, fone é? aqui, Tá. tá bem complicado. Fala um pouquinho Olha, mais para mim alto, aqui tá tá? normal, tá? Hã? Tá? Para mim tá Para mim baixo aqui tá até. normal. Tá, gente, me manda aí que eu vou mandar os slides aí, por favor. Vocês repassam aí, por favor. Vai lá. Fala aqui comigo rapidinho aí para eu mandar. Vamos lá, gente, por favor. Olha só, eu mandei, na verdade, para eu mandei todos, né? Então, peraí, que faltou slide aqui, peraí. Um, dois, três. Nossa, demorar pra caramba. Dia 15 agora, deixa eu confirmar aqui no Teams aqui, só um minutinho. Ah, tá, é porque deu erro aqui no Teams aqui. Tentando confirmar o negócio aqui. Gente neutral azul. Aqui. Tô vendo o meu download aqui. Mas será que foi errado esse negócio? Tá. Tá caindo como dia 14 aqui, por isso que não foi. Beleza. Deixa eu ver um minutinho. Tá. A gente está falando que a gente deu estongulandise, né? Aqui da última aula, certo? Tá me ouvindo? Sim. Eu acho que faltou para a gente. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso, a gente falou dos minutos tipo 3. Falamos da. Só que a gente não entrou. Na verdade, a gente falamos sobre estongulandise. A gente não, pelo que eu sei, que a gente não falou de situação Amazônia. Então, vamos falar hoje. Vamos lá que eu já perdi um tempinho nessa brincadeira aí. Essa daí é de que data, professor, que o senhor está falando? É, Porque essa aqui hoje, tá no caso atrasado. aqui, seria essa que eu falei, né? Não, seria micologia. Não, micologia a gente vai começar agora não vai... Vamos lá, vou tentar acelerar aqui, gente, tá? Isso aqui a gente não Essa falou. micologia é a que está para hoje, dia 22/5 no seu cronograma. Então, o senhor vai dar qual hoje? Não, hoje eu vou entrar na que a gente não falou. A gente não fechou a mitologia. Fechamos? Não, né? Não sei, o senhor deu já um pouco dessa micologia? Não dei não. Não dei não. Eu passei para É vocês, que tá mas muito... eu vou ter que acelerar ela, tá? Eu vou deixar para dar uma acelerada, gente. Não vai dar para eu dar isso tudo, Qual não. que o senhor vai dar hoje para eu poder marcar aqui no cronograma? Vamos lá. Tênis, cistercose. A gente não falou sobre isso.
certo? Porque a última aula que a gente teve, a gente ficou 2 semanas sem ter aula. A última aula foi dia 24, né? Olha só, dia 24, ó. A gente teve aula dia 15, professor. Sim, foi a última aula que eu falei, eu fechei os eumintos. Só que eu não falei dos anteriores. Quer ver? Dia 24, ó. Vamos voltar de 24/4 aqui, ó. Quer ver? Eu tenho salvo todas as aulas. Para Dia confirmar aqui 24 agora. foi a P1. 24 foi a P1. Então, dia 18. Então, a gente tem que fechar, voltar e fechar os eumintos primeiros ainda. Estão bastante atrasados. Vamos lá, gente. Vamos lá. Conceitos, tá? Hemitologia trata-se do estudo dos eumintos. Eumintos compreendem 2 grandes filos de animais, plateumintos e nemateumintos, tá? Eu falo de verme chato e verme cilíndrico. Então, ó, plateumintos, vermes de corpo achatado, possuem simetria bilateral, corpo alongado e achatado, dorso ventralmente, tá? Nemateumintos, eu tenho aí vermes cilíndricos, alongados, não segmentados, afilados, ou seja, formato mais cilíndrico. Aqui eu tenho exemplos de plateumintos atênia e de nemateumintos ascaris lumbricoides, tá? Plateumintos, peníase, cistocercose, esclerostomose, nemateumintos eu tenho aí ascaridíase, acidostomose, filariose, tá? Oxirose, beleza? Guardando, ó, formato achatado, formato cilíndrico, tá, pessoal? Esclerostoma mansoni, classificação etimológica, reina animalia, plateuminto, trematóide, subclasse Digineia, ordem Stygiformes, família Cistomacimatidae, gênero Cistossoma, espécie Cistossoma mansoni, tá? O primeiro caso que surgiu no Brasil, gente, foi na época do tráfico de escravos, tá? Quanto aos primeiros hospedeiros. Foi na época do Homo sapiens sapiens, que teve contato com o mollusco invertebrado do gênero Biofilaria. E tinha um ambiente propício para o seu desenvolvimento, tá? Eu já vou entrar nesse detalhe na questão do caramujo, tá? Vou entrar nesse detalhezinho. Então, a Schistosoma mansoni é uma doença infecciosa parasitária provocada por verme do gênero Schistosoma, que vive na corrente sanguínea do hospedeiro definitivo. Inicialmente apresenta um quadro assintomático, pode evoluir até formas clínicas extremamente graves, também conhecido como xistose, xistosa, xistossomose, doença do caramujo, barriga d'água, doença de Manjo Pirajá da Silva. Esses aqui são vários nomes, né, que ela se apresenta, tá, gente? Então, o homem é o principal reservatório e é o hospedeiro definitivo, tá? Guardem isso. Intermediário é o caramujo, beleza? Da família Phalarnobidae. Transmissão da doença depende da sua existência. Principais caramujos são Biofilaria glabrata, Biofilaria stramínea e Biofilaria teganófila. Certo? Então, como eu comentei com vocês, tá? Hospedeiro definitivo, o homem. Hospedeiro intermediário, o caramujo. Beleza? Então, o homem principal é hospedeiro definitivo. Na forma adulta vai acontecer uma reprodução sexualmente lá dos adultos. Eu vou ter macho e fêmea aqui, tá, pessoal? Deixar isso bem claro. Macho e fêmea dessa espécie. Sony. Os primatas, marsupiais como gambá, seres ruminantes, como, por exemplo, o boi, a vaca, né? O gado em si, os roedores, os lagomórficos, são as lebres, os coelhos, são considerados hospedeiros permissivos ou reservatórios, tá? Porém, ainda não está muito claro essa ideia de transmissibilidade
que essas espécies podem fazer em relação ao Schistosoma mansoni, tá? Um indivíduo saudável e um indivíduo contaminado com Schistosoma mansoni. Comentei com vocês, tá, gente? O caramujo, né? Ele é o hospedeiro intermediário desse parasita, desse mito, tá? Eu tenho divisão aí entre macho e fêmea, como eu comentei com vocês, tá? Agente etiológico, esquistossomose, Schistosoma mansoni, pertence à classe Trematoda, família Schistomatidae, gênero Schistosoma, são vermes digenéticos, delgados, de coloração branca e sexo separados, que eu já tinha comentado com você, ou seja, eu tenho uma fêmea adulta e um macho adulto, tá? Observação, a fêmea é mais alongada e elas se encontram alojadas em uma fenda do corpo do macho, que é chamado de canal ginecóforo, tá? Então, a fêmea, ela fica aqui no canal ginecóforo do macho, no qual, nesse tempo, eles vão copular, para poder gerar vários ovos, tá? Então, recordando, gente, a fêmea vai ficar aqui, ó. Tá vendo esse vão aqui? É o canal ginecóforo, onde a fêmea vai ficar entrelaçada ali com o macho. Show? Então, o macho mede cerca de 1 centímetro, apresenta uma cor mais esbranquiçada, com um tegumento coberto de minúsculas projeções, apresenta um corpo dividido em 2 porções, anterior, na qual eu vou ter uma ventosa oral, aqui, ó, só um minutinho, só para vocês ficarem alerta, uma ventosa oral para poder se alimentar, e uma ventosa ventral e posterior, que se inicia logo após a ventosa ventral, tá? Eu não vou entrar em detalhes na estrutura dele, só para vocês terem uma noção, principalmente na ventral, né? Essa inicial aqui na ventosa oral, perdão, na ventosa oral, que é onde ele vai se alimentar. Então, após a ventosa ventral, encontramos o canal ginecóforo, que é nada mais que as dobras nas laterais do corpo, sentido longitudinal, para albergar a fêmea e fecundá-la. A fêmea fica aqui, gente. Estão vendo essa aberturinha aqui? Vocês estão conseguindo ver, gente, que eu estou mostrando? A minha seta aparece para vocês? Pessoal? Estou vendo a seta, não, professor. Roda ela aí para me ver. Está aparecendo agora? No branco, não. No branco aí não dá para ver ela, não. Dá para ver ele Assim, circulando ó. ali No onde está bichinho. escrito Agora macho. no bichinho dá. Cá Estão embaixo vendo, na lombriguinha. então? Isso, o canal ginecóforo é isso aqui, tá? Beleza? É onde o macho, a abertura, a fêmea vai se encaixar ali, vai se albergar ali, e ela vai ser fecundada pelo macho, e ela fica aqui, entre o macho, aqui no corpo dele, tá? E a fêmea, vai em torno de 1,5, vai ter uma cor mais escura devido ao seco, o sangue sendo digerido, o seco lá no intestino, seco na parte, né? Ela tem um tegumento mais liso do que o macho, tá? Podemos encontrar na metade anterior a ventosa, oral, o acetábulo, logo depois a vulva e o útero. Ou seja, vou ter vulva e útero nessa fêmea aqui também, tá? Só para vocês terem uma noção, o macho na direita aqui, mais grosso, e a fêmea parecendo mais uma minhoca. Beleza, gente? Show? Quero que vocês guardem mais a aparência deles mesmos. Tranquilo? O ovo, pessoal, o ovo tem esse formato bem específico, tá? Ó, formato oval, mais largo, apresenta um espículo voltado para trás, representa o ovo maduro e a presença de um miracídio formado visivelmente pela transparência da casca. É a forma usualmente encontrada nas fezes. Beleza? Então, vou ter esse formato especulado aqui, tá? Isso aqui apareceu isso para vocês, vocês já sabem que é o ovo Schistosoma mansoni. Não tem nem dúvida, tá? O miracídio, forma cilíndrica, com células epidérmicas, onde se implantam os cílios, que permitem a movimentação no meio aquático, ou seja, nessa etapa com forma miracídio, deslocamento ciliado, tá? Eu tenho cílios aqui.
Beleza, gente? Então, deslocamento ciliado, tá bom? Eu tenho aqui uma cercária, movimentação flagelada, por quê? Possui cauda bifurcada, duas ventosas, a ventosa oral apresenta glândulas de penetração. Beleza? E aí são as espécies, Biopilaria glabrata, Biopilaria estramínea, Biopilaria preganófila. Ambos são os caramujos que podem ser hospedeiros intermediários de instituição amansônica, tá? Como se adquire? Então, ovos eliminados pela urina e fezes dos homens contaminados evoluem para as larvas na água, certo? Elas se alojam, vão se envolver lá no meu caramujo. Esses últimos liberam larva adulta, que ao permanecer na água, contaminam o homem. No sistema venoso humano, os parasitas se desenvolvem até atingir de 1 a 2 centímetros de comprimento, se reproduzem e vão eliminar os ovos. Tá? Então, o desenvolvimento do parasita no homem leva aproximadamente 6 semanas, tá? Período de incubação. Quando atingem a forma adulta e reprodutora, já no seu hábitat final, sistema venoso, vai acontecer o quê? Uma liberação de ovos pelo homem, podendo permanecer durante muitos anos lá. Reparem bem, ó, resumidamente, fez ali, libera esse ovo de embrião, aquele que eu te falei que você tem um espículozinho ali, fica viável 22 a 5 dias, libera o miracídio, o embrião, que é a forma que vai se locomover através de quê? De cílios, ciliados, certo, gente? Vão penetrar no caramujo, que vai demorar cerca de, né, esse processo de 24 horas, um dia, 2 dias. Vai demorar 15 dias, ela vai passar todo o processo do caramujo, vai se formar essa cercária, de 1 a 3 dias, esse formato aqui, flagelado, é que vai penetrar no pé do indivíduo. Tranquilo? Ficou claro esse resumão, gente, para vocês? Falam para mim. Show, então. Transmissão, tendo contato com a água, a gente tem caramujos contaminados, com larvas de vermes, Sessómon em banhos, tá? Lavagem de roupa, pesca. Os caramujos são contaminados na água, onde se despejam esgotos ou quanto as fezes das pessoas são feitas, próximos a rios, riachos, represas, ou lagos e carregados pelas chuvas e enxurradas, certo? Eu tenho aqui os ovos de vermes Sessómon que saem junto com as fezes na pessoa doente, que é o miracídio, tá? E a forma da cercária, ela acaba penetrando quando cai na água, saem embriões, miracídios, de dentro dos ovos e entram no caramujo, onde crescem e viram larvas, as chamadas cercárias. Beleza, gente? Tranquilo? Eu tenho aqui, então, um modelo de transmissão, gente, tá? Vou ter aí uns ovos do Cystosoma ansoni, que vão ser eliminados pelas fezes do homem, certo? Então, na água, esses ovos vão eclodir, liberando as larvas ciliadas, são os miracídios, vão infectar o hospedeiro intermediário. Beleza? E após 4 a 6 semanas, elas vão abandonar esse caramujo, mais ou menos aí, né, cerca de um mês e pouquinho, 1 mês e 2 semanas, em média, mais ou menos isso. Vão abandonar o caramujo e formar cercárias de vida livre, que ficam livres em águas naturais. Essas cercárias que vão ser a forma infectante para o ser humano. Beleza? Então, no homem, essa penetração ocorre através da pele da mucosa. Após a penetração após essa penetração, o verme vai cair na corrente sanguínea, vai para os pulmões, passa para o coração, de onde é lançado na corrente sanguínea arterial, que ele vai se fixar no fígado, até se tornar um adulto. Quando, enfim, acontece essa migração, eles vão lá para os vasos mesentéricos, que ficam na parede do intestino.
Tá? Lá que eles vão se tornar adultos, tá, gente? Beleza? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Período de transmissão, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Então, vamos para o ciclo de vida. Vou pular esse resuminho aqui. Show, deixa eu pular esse aqui também. Deixa eu ver aqui se vai direto para a imagem, para a gente dar uma aceleradinha. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor aqui. Ah, tá aqui. Pessoal, vamos pegar o ciclo diretamente no ponto-chave, tá? Para a gente não perder tempo, ó. Então é assim, ó. Olha só. O indivíduo vai lá, eliminou as fezes. Dessas fezes que ele vai eliminar, o que vai acontecer? Vai liberar o citosol Mansoni. Esses órgãos vão ter contato com a água, tá? Vão chocar esses miracídios. Vão entrar em contato com o caracol. Lá no caracol, vão se transformar em esporocistos que vão se multiplicar no caracol. Vai sofrer uma metamorfose lá no final do caracol, antes de ser liberado pelo caracol, lá no cercária. Quando eles saem do caracol, eles vão transformar na cercária, essa forma infectante, que vai penetrar no hospedeiro. Penetrando nesse hospedeiro, a cercária vai se transformar em cistossomulas, esse formato aqui, tá? Vão cair, vão ser disseminados lá pelo sangue, beleza? E vai atingir o fígado, tá? No qual vão se migrar lá para o intestino e vão dar origem a formas adultas. E lá vai começar todo o processo de novo. Show, gente? Eu estou resumindo aqui mesmo, tá, gente? O processo do ciclo. Beleza? E o que vai acontecer, né? As pessoas naquela região vai ter uma vermelhidão, tá? Ocorre entre um dia após a pessoa ser contaminada, pode ser mais ou menos de 4 a 8 semanas. Vou causar febre, calafrios, dores de cabeça, dores abdominais, náuseas, vômitos, uma tosse seca. São sintomas decorrentes desse tipo de contaminação, tá? Geralmente vai encontrar nessa fase, eu posso encontrar tanto o fígado quanto o baço com inchaço, pode aparecer ínguas no corpo, por conta de inflamação lá nos linfonodos, né? Sistema linfático, beleza? Então, dependendo da quantidade, eu posso causar ou não sintomas mais graves. Posso apresentar de uma forma mais crônica, tá, gente? Numa maior quantidade dessa infecção desse Hamilton, eu posso dar fadiga, dor abdominal, cólica, com diarreia intermitente, posso ter disenteria e posso ter outros problemas também, talvez afetando algum organismo, causando desvio até de fluxo sanguíneo, vômito, dores no abdômen, enfim, né? Posso desenvolver vários sintomas por conta disso, tá? Então, tem ânsia de vômito, coceira e vermelhidão na pele, fraqueza, emagrecimento, diarreia, barriga d'água, vômito com sangue e posso causar até paralisia, tá? Para fazer diagnóstico, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho zonas de áreas endêmicas, tá? O ideal é fazer exames de fezes e urina com alvos do parasita ou mesmo de pequenas amostras de tecido de algum órgão, biópsia da mucosa do intestino também, isso funciona, tá? Ou seja, além de avaliar fezes e urina, eu posso usar uma biópsia, tá? Lá no final do intestino, para eu saber se a pessoa está infectada ou não. Beleza, tem exame também que eu vou detectar sangue, baseado que na presença de anticorpos, ó. Repare isso aqui. Detectar sangue, mas também o que é importante aqui? Anticorpos, tá? Anticorpos. Então, importante, anamnese para saber se tem ou não uma zona endêmica,
sinais e sintomas do paciente. Aqui, ó, resumido, ó. Laboratorial, ó, parasitologia de fezes, urocultura, biópsia da mucosa intestinal. Imunofluorescência também, pesquisa de IgG e IgA. Show, gente? E o tratamento através de prazoquintal, comprimido por dia, tá? Para fazer a eliminação desse amido. Prevenindo através de quê? Identificação e tratamento dos indivíduos portadores, saneamento básico, aí, ó, esgoto e tratamento de água, além de combate ao molúsculo hospedeiro intermediário também. E educação em saúde. E, é claro, tomar cuidado e não ficar se banhando em qualquer cachoeira, né? Concorda ou não? Sim. Certo? E o cuidado de enfermagem, entrevista, anamnese, exame físico com o paciente, vocês vão fazer um diagnóstico com ele, vão planejar assistência, enfermagem, implementar essa assistência, avaliar, tá? O paciente, orientação para o paciente. Caso tenha hemorragia digestiva, controle da pressão arterial, assiste se tiver algum edema, vocês vão orientar ele em relação a dietas, beleza? Isso aí eu deixei mais para vocês para ajudar também e como é que vocês podem trabalhar com isso, certo? Aí eu falei do Brasil, questão da vacina, né? Tá? A vacina no Brasil é vacina contra as mais doenças que atinge 200 milhões de pessoas no mundo. Tá? Começou a trabalhar no mercado em 2015, só que, porém, não vingou, tá? Porque senão teria sido divulgada. Ela está planejada, de acordo com a Fiocruz, nos próximos meses, a produção da vacina da Xistovac. Lembra o nome? Xistomose, Xistovac, Xistosoma Mansoni. Está disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, no final de 2025. Essa é a primeira vacina do mundo contra essa doença parasitária que é considerada negligenciada. Então, vou ter uma Xistovac aí, gente. Beleza? Isso aqui é importante, hein? E aqui o mapa mental. Esse mapa mental ajuda vocês a estudarem, né, gente? Então, vamos lá. Tenido citocercose. Então, tranquilo. Taxonomia, reino Animalia, filo Plastominthus, classe Cestodo, família Tenididae, gênero Taenia, espécie Taenia sólio e Taenia saginata. Então, pessoal, a cistocercose ela foi descrita lá no século XVI, tá? Desconhecida até o século XIX ainda. Duas espécies que afetam o homem, a sólio e a saginata, a Taenia sólio do suíno e a saginata do bovino. Estima-se no mundo que eu tenho 50 milhões de infectados e 50 milhões de mortes cada ano. Ela é endêmica no Brasil, com maior ocorrência em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Por quê? Tem mais nessas regiões? Alguém pode me dizer? Hein, gente? Alguém Olha, pode me dizer? Hã? dos esgotos dos rios. Não, não, a Tênia não pega por isso, não. Esgoto de rio, não. Não é por isso, não. Tá? Gente, fala para mim. Quais são as regiões que mais se cria bovino e suíno? Faz sentido para vocês agora? Agora faz. Sim. Entenderam? Então, como eu tenho a questão da transmissão ser através de carne crua de bovino e suíno, está relacionado. Certo? Morfologia. A corpo achatado em forma de fita. Vai ser dividido em escólex, colo e estróbilo. Escólex, cabeça dela. Colo, logo abaixo, e estróbilo, onde começa a ter os ovos. Eu já vou
mostrar para vocês a imagem melhor. Essa daqui é a Taenia solium, tá, gente? Do porco. Ela que tem esses acúliozinhos aqui. Na saginata não tem esses acúlios não, tá? Então, a gente tem 3 partes, cólex. É uma cabeça diminuta em forma de botão. Apresenta-se ganchos ou ventosos para fixação, tá? Ou seja, ganchos, sólido. Ventosas, mais ventosas, o quê? Saginata, tá? Colo corresponde ao pescoço curto e corpo ou estróbilo consiste numa série de anéis ou segmentos que vai apresentar a questão de eles estarem ou não fecundados, né? Ou seja, por isso que eu chamo, por isso que o nome da tênia a gente chama ela chama igualmente de solitária, porque ela tem ambos os sexos junto lá, ela reproduz sozinha, por isso que chama de solitária. Ela tem tanto masculino e feminino unicamente nela, tá? Tennisole saginata, porquinho e o boizinho, 2 espécies, ó. Ambas têm ventosas, só que o que diferencia é que na minha solium eu tenho acúlios, tenho ganchos aqui, tá? Então, a minha Taenia solium é um cestódio causador de teníase. O adulto possui, além de ventosas, ganchos no escólex, na cabeça, tá, gente? Cabeça, escólex. Show? Possui mais ou menos 1,5 m de comprimento. Possui mais de 1,5 m de comprimento, podendo atingir de 5 a 7 metros. Em alguns casos, chega até 8 metros, tá? O tamanho da tênia sólida. Professor, como é que ela cabe no intestino? Ela fica enrolada. A saginata, então, pode chegar a tamanho maior que de 8 metros ainda, pra vocês terem uma noção. Já vou falar o tamanho delas. Então, tenise, a eliminação de proglote nas fezes das pessoas contaminadas, cada uma possuindo centenas de ovos. O hospedeiro intermediário, que é o porco, ou pode ser também o próprio homem, ele vai ingerir os ovos e desenvolver o cisterco nos seus tecidos, principalmente o muscular. Depois, o homem pode ingerir carne contaminada e mal cozida, levando ao desenvolvimento de tênia adulta no intestino. Eu vou apresentar aí um período pré-patente e de 70 a 70 dias, para poder formar ela adulta, tá? Só para vocês um exemplo, isso aqui é uma proglote, olha o tamanho dela, gente, olha aí, ó. Então, teníase parasita intestinal decorrente da ingestão de cisticerco, verme adulto no intestino humano, provoca aumento da motilidade intestinal, inflamação crônica e eosinofílica. Aqui, ó. Aqui eu tenho, né, exemplo, né? Eu tenho um ovo Taenia solium, tá? A proglote madura, da Taenia solium. Ó, Taenia saginata. Reparem bem a diferença, ó. Taenia solium, o ovo é muito mais arredondado, tá, gente? Muito mais oval. Taenia saginata, olha aqui, ó. Já o proglote nas fezes, aqui, ó. Ele tem o formato mais de quê? Falam para mim. Mais ovoide, né? Não concorda? Mais ovoide. Então, a saginata mais oval e aqui é mais ovoide. Por que eu uso a palavra ovoide? Lembra um pouco a estrutura do ovo, tá? Não é tão redondinho assim. Beleza? Olha aí, ó. Mais arredondado. Saginata um pouco mais ovoide. Proglote, Taenia solium, eu vou ter de 7 a 13 ramos. E Taenia saginata de 15 a 20. Pessoal, para não vocês não confundirem, é só lembrar. Eu tenho menos ramos na de menor tamanho. Essa aqui eu chego a 8 metros. Essa aqui, se eu não me engano, eu posso chegar acho que até uns 10 metros ou mais. Tá?
É muito grande, ó. Comprimento, né? Claro. Então, o que é essa cistocercose? Gente, só um minutinho. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu acho essa aula mais tranquila. Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Assim, Show. Sim. Então, eu tenho aí, ó, a cistercose é uma doença parasitária adquirida através da ingestão de alimentos contaminados, como, por exemplo, ovos de tenersólio, tá? Eu tenho aí, ó, os sintomas dessa doença podem ocorrer meses ou até mesmo anos depois de ser consumido tais alimentos. Dentre eles, podemos citar dores de cabeça frequentes, convulsões, transtorno de visão, vômito, infecções na coluna, demência e perda da consciência. A maioria das pessoas com cistercose no músculo não apresenta sintomas, né? Então, professor, posso ter ovo de tênis saginata? Sim, mas é mais comum ser contaminado por ovos de tênis sólido para causar cistercose. Beleza? Então, a cistercose se constitui no desenvolvimento de cisticercos, os ovos das tênis, o tecido humano, decorrente da ingestão acidental de ovos de tênis. Beleza? Então, ocorrem locais de diversos organismos, principalmente no cérebro, vou chamar de neurocistocercose, pode aparecer nos olhos, no músculo e no fígado, manifestando-se convulsões, perda de acuidade visual, caso ele chegue nos olhos, psicoses, afetando uma neurocistocercose, pode causar uma fadiga, pode causar câimbras. O diagnóstico é feito por um método de imagem e sorologia. Imagem e o quê? Sorologia é recorrente de quê? De avaliação de IgA e IgG. Aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Estágio larvário da tenersólio, maior prevalência de tenersólio. Pode ser, em áreas não vitais vai ser assintomático, em áreas vitais vai ser sintomático. Então, no caso do homem, qual que é o problema, gente, do cisto-cerco? É porque calcifica. Quando calcifica, que é o problema? Calcificou, deu ruim. Olha o cisto-cerco aqui, ó, do cérebro. Então, sintomas: dor abdominal, sensação de fome, astenia, que é a perda de força física, náusea, diarreia. Aqui só falo que sintomas, tá? Profilaxia, tratamento. Beleza? Então, gente, eu tenho aqui, ó, o homem hospedeiro definitivo da tenersólio, tenessaginata, ingestão de carne crua ou mal passada contaminada, vão desencadear uma patologia conhecida como teníase, tá? Essa situação atípica, o homem funciona como hospedeiro intermediário, pode acontecer, que você vai contaminar através da ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos de tênia, devido ao contato com a contaminação fecal, e eu posso desencadear também uma cisticercose. Olha aqui, ó, como é que você consegue ver na carne aqui, ó. Olha o cisticerco aqui, ó. É bem nítido, gente. Não tem como se enganar, não. Os ovos de tênia. Isso aqui é tênia. Saginata, arredondado, saginata, não é isso? Gente, ó, tenesaginato não transmite ao homem, a cisticercose ou a infecção é muito rara. Na verdade, é muito rara, mas pode acontecer, tá? Os animais não desenvolvem a teníase. Essas são acometidas pela cisticercose, conhecida popularmente como canjiquinha, porque realmente parece uma canjiquinha. Lembrando que os animais são hospedeiros intermediários, pessoal. O definitivo somos nós, tá? Paciente infectado na forma adulta de tênia funciona como agente disseminador, libertando abundante quantidade de ovos das fezes. O homem é o único hospedeiro definitivo da forma adulta da tenersólio e da tenessaginata. Os suínos e bovinos são intermediários, porque neles apresentam a forma larvária lá nos tecidos, tá?
E aqui tá, gente. O ciclo é bem parecido, tanto para uma quanto para outra, tá? Beleza? Eu não vou entrar em detalhes porque é bem simples. A injeção da carne, ela passa todo por um processo. Engole, né? O ser humano vai lá e engole essa carne, aí essa carne contaminada vai desenvolver os ovos, vão se desenvolver entre tenesólia e saginata, beleza? Eles acabam contaminando ali, se alimentando próximo às fezes do ser humano contaminado, aí acaba ingerindo. Essa larva penetrar na pele intestinal, vai migrar para a musculatura, tanto dependendo da espécie ou do boi ou da vaca. A larva vai se desenvolver, se circular na musculatura e o homem acaba ingerindo a carne contaminada. Tá? O resumo é isso aí, gente. É bem tranquilo isso daqui. Tá? Aqui, ó, o ciclo biológico. Eu tenho lá na proglose liberar de 30 mil a 40 até 80 mil ovos que a fêmea vai liberar, tá? Esses ovos com embrião, que eu chamo de oncosfera, vai fazer 3 pares de acúlios, vai ser ingerido pelo poder intermediário, que ou eles vão permanecer viáveis até 1 ano, a calcificação vai matar esses ovos, mas mesmo assim, ó, permanecem durante 1 ano, é muito tempo, né? Então, caso ele seja infectado, o porco se alimenta, ou a vaca, no estômago suíno ou o bovino, vai ter a oncosfera resistente, que é a resistência do suco gástrico, gasta sua casca mais estriada, aguenta a ação da pepsina. Essa casca, ou seja, a casca dele vai ter resistência do suco gástrico dos animais também, tá? Por isso que ele aguenta, resiste. Show? Então, a casca vai fragmentar-se no suco intestinal, sofrer ações biliares. A oncosfera, que é no caso, vai migrar até os capilares, vão se instalar nos músculos sublinguais do suíno ou do bovino, né? Músculo diafragmático, cérebro. Então, vai se transformar em cisticerco celular, celulosai, que vai sobreviver cerca durante 2 anos na carne, tá? E para você ser contaminado, ingestão de carne mal cozida. E esse cisticerco vai fixar lá no intestino. E demorar cerca de 2 e 3 meses, né, ele vai surgir a tênia adulta. Deu para entender, gente, como é que funciona? De uma maneira um pouquinho mais detalhada? Eu sim, professor. Entenderam, gente? Fala para mim, por favor. Vocês entenderam pelo menos o geral do ciclo da tênia? Hein, gente? Oi? Eu Pessoal? sim, professor. Sério, não, Sim, não professor. sei explicar. Eu acredito que esse ciclo é mais tranquilo, né? Então tá. Então, transmissão, a tênia corre devido à ingestão da carne, suína ou bovina, tá? Não teve os devidos cuidados do preparo, como congelamento e cozinhamento. E ela tendo contaminado com os cisticercos, que são os ovos, dependendo da espécie, a gente já falou, né? Teníase vai ser gerada através de uma autoinfecção externa, ou de uma autoinfecção interna, ou de uma heteroinfecção, tá? Autoinfecção externa é o quê? Não lavar a mão, você falar e acabar levando para a boca, acabar tendo esse contato. Autoinfecção interna, você pode acabar o quê? Hein? Você pode acabar na hora de vomitar, voltar, né? E a infecção é por quê? Você acaba contaminando todos os alimentos, botar a mão, isso se espalha com facilidade, né? Você acaba infectando os alimentos em volta e você acaba tendo contato com ele, né? E a patogenia causam fenômenos toxoalérgicos pelas substâncias excretadas, provoca também hemorragia através de fixação na mucosa
podendo destruir epitélio, podendo causar inflamação, vai causar afetar a nutrição do hospedeiro, porque elas se alimentam, né? Então, isso vai ocasionar problemas sérios. Como é que o médico vai diagnosticar a teníase? Tende a ser basicamente clínico, tá? Diante de sintomas que são notáveis, como dor abdominal, dor de cabeça, que a gente já falou dos sintomas, tá? Eu tenho que procurar e, é claro, fazer diagnóstico não só de anamnese, mas também através de exame de fezes, tá? E fazer testes sorológicos também, gente. Buscar a questão de antígeno no anticorpo. Show? Então, é exame de fezes e exame sorológico. Aí, ó, eu vou ver lá nos fezes proglotes ou ovos. Beleza? Também pode realizar a pesquisa de ovos na pele com uma técnica de fita adesiva na região periana. Eu vou puxar lá a fita adesiva e ver se eu não consigo achar ali essas plaglotes ou ovos ali, tá? Então, olha só, diagnóstico e tratamento. Tratamento, praxenquantal, albendazol. Diagnóstico, posso fazer raio-x, conseguir visualizar o cisto nos olhos, usar tomografia computadorizada, radioisótopo e ultrassonografia. Tratamento, nicloposamida, praziqutal, dose única, popular. Eu também posso usar semente de abóbora, tá, gente? Posso também sentar em bacia com água morna para a eliminação dela. E aqui na semente de abóbora usar 300 gramas de água ou leite para poder tomar, né? Neurocistercose, medicamento ou só cirurgicamente eu consigo tirar. Aí, nesse caso, eu tomaria o prazoquintal e o albendazol durante 28 dias, mais o corticoide, mais o anticonvulsivo, porque, infelizmente, quando chega nesse nível, eu posso causar convulsão, gente. Tá? E é um mapa mental aqui. E é isso. O equinócio granuloso, eu passei trabalho para... pessoal, equinócio granuloso, tá? Vocês fazem um trabalhinho para mim, por favor. Ah, professor, vai cair na prova? Não, não vai. Não vou cobrar de vocês. Mas fazem um trabalhinho para mim, tá? Básico para me entregar, valendo ponto, tá? Beleza? Vocês fazem um resumo dele, tá? O que morfologia dele, o ciclo dele, como é que funciona, profilaxia, né, que é a prevenção, tratamento e a epidemiologia. É o resumo mesmo, tá? Um resumo. Combinado, pessoal? Qual a data de entrega? Gente, data de entrega é em grupo, tá? Data de entrega é 1 semana antes da prova. Certo? Beleza? Pessoal, por conta do nosso atraso, não, na verdade, tem como combinar com vocês. Deixa eu só tirar aqui, rapidinho, tá? Pessoal, eu vou tentar dar mais uma aula hoje, vai ficar meio corrido, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Mas vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Então, vocês entregam para mim 1 semana antes da prova. Eu não vou conseguir fazer seminário com vocês porque está atrasado. Ficou claro? Então, a avaliação vai ser através desse trabalho. Ficou claro ou não ficou, gente? Show? Professor. Show? Gente, ó, só para anotar, só para a gente não atrasar, eu vou pedir 2 trabalhos para vocês. Eu vou resumir a aula, tá? Como eu vou passar estudo dirigido para vocês, não tem problema. Aí vocês vão poder estudar pelo estudo dirigido, tá? Só que eu vou passar mais questões dessa vez. Eu estou falando antecipado. Porque vai ficar muito em cima, não vou conseguir dar muita coisa. O que eu vou fazer com vocês? Vou mandar o slide normalmente. Só que vocês vão fazer, então, um resumo para mim do equinócio granuloso, que eu acabei de falar com vocês, tá? E também, para eu não entrar, porque não vai dar tempo, eu estou querendo entrar em BIS hoje ainda, porque está atrasado, né? A gente está bem atrasado. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Concorda ou não concorda?
Concorda ou não concorda, gente? Sim, Só professor. adiantar a aula, professor? Então, eu vou adiantar a aula hoje para a gente fechar, mas olha só o que eu vou pedir para vocês, tá? Vou pedir para vocês. Vocês vão fazer um trabalho para mim. Também, eu vou botar aqui no chat, depois eu vou falar depois. Então, vão ser então, no total, 4 verbos. Vocês vão fazer o resumo para mim. Vamos lá. O total vai valer 2 pontos. Vai valer 2 pontos, tá, gente? Tá. Eu tô dando aula aqui agora, e não pode usar aqui não, é só lá embaixo, tá? Tá ocupado aqui, tá bom, gente? Olha só. Então, Você está explicando isso no chat, professor? Ó, pessoal, eu vou passar isso de novo lá, tá? Vamos lá, ó. Então, equinócios granulócitos, tá? Tricuríase, beleza? E ancilostomose. Combinado? Professor, que nome é esse? Misericórdia. Então, repetindo. Só pra Na botar no verdade, chat. vão ser... Vocês estão me ouvindo, gente? Espera aí, professor, para anotar aqui. Anota aí, então. Você coloca no... Trabalho em grupo, resumo. A mesma coisa. Vocês vão resumir, então, 3. O equinócio granulócitos, certo? A tricuríase, que é causado pelo tricúrio triquiúra, e ancilostomose. Combinado? Isso vai valer ponto, tá, gente? É os 2 pontos. Show? É o jeito que eu achei para a gente poder dar o conteúdo e a gente trabalhar com isso. Isso. Não, na verdade está faltando... gente, está faltando um, que é o equinócio granulócitos. Peraí, deixa eu botar ele aqui para vocês também, gente. Rapidinho. Professor, boa noite. Boa Então, noite. o seminário, né? Malária, o seminário não vai mais... Não vai ter mais, gente, infelizmente, tá? Vocês compreendem, né? Vocês sabem por quê. Ó, esse hidratidose é o nome da doença, que é causada pelo equinócio granulócito. Eu vou botar o nome hidratidose, que vocês falam sobre a doença em si e falam sobre ele. Combinado? Então, vai ser, ó, tricuríase, ancilostomose e hidratidose, que vai ser referente a quem? Ao equinócios granulócitos, tá? O resumo pode fazer tudo do slide ou tem que pesquisar na internet, outras fontes? Não, gente, é bom pesquisar na internet, né? Não faz o meu slide, não. Tenta evitar de usar o meu slide para vocês estudarem, porque o slide vocês vão só copiar e colar lá, não vai ser legal, de verdade. Já que eu estou quebrando esse galho de vocês, pelo menos, né? Bota a imagem também nos resumos, bota a imagenzinha lá, botou o ciclo, bota bonitinho a imagem. Negócio caprichado, né, gente? Vale 2 pontos, né? Então, caprichem para mim, por favor. Referencia, bota a capa no trabalho. Combinado? Combinado. Professor, boa noite. É individual esse trabalho aí? Não entendi. Como é que é? Porque está baixo o som para mim. É individual? Não, é em grupo, gente. É o mesmo grupo que estava no seminário. Mantém o grupo do seminário. Mantém o grupo, tá? De 11. Tá bom. Beleza, pessoal? Pode ser digitado, vocês botam lá referência, botam referência lá embaixo também, referenciam a imagem, citam, não, citação, se precisar colocar citação também no texto, bota a citação no texto, tá? Beleza? É em grupo, gente, é em grupo. Quer que vocês dividem entre vocês, cada um fica com um pedaço, aí fica mais fácil. Tá bom. Combinado? Ai, tá tão baixo para Show. mim. Entrega, por favor, entrega impressa, se possível, deixa para mim aqui no polo de Gravatar, tá? Não quero nada pro PDF. Eu quero tudo impresso. Tá? É só vocês deixarem lá embaixo aqui na secretaria que eu deixo avisado lá. Uma semana está pronta. Eu vou olhar e vou avaliar. Tá bom. Combinado, gente? Combinado. Então é isso, tá? Então eu não vou... Aí eu vou... Como eu vou fazer essa ideia de resumo, e eu vou passar o subsídio para vocês, eu não vou entrar
nesse detalhe, tá? Eu vou ter que dar uma aceleradinha aí, tá? Infelizmente. Vai ter uma Então, vamos lá. conversa. Hoje a gente vai falar sobre, então, MIISE, Berne. Oi. Esse estudo dirigido é individual ou vai ser em grupo também? O que, gente? Eu não entendi. O estudo dirigido que você vai passar é individual ou em grupo? Não, o estudo dirigido vai ser em grupo. Tudo em grupo, quer dizer. Não, na verdade, gente, na verdade não, vamos lá. O estudo dirigido vai ser individual, pode ser individual, até porque não vai valer ponto. O estudo dirigido vai ser mais uma ajuda para estudar para a prova, beleza? O que vai valer ponto agora é esse trabalho que eu passei para vocês. O estudo dirigido vai ser mais para ajudar vocês para a prova, combinado? Esse estudo dirigido vai ter... O estudo dirigido eu vou enviar para vocês. É isso. Aí eu vou mandar o gabarito Professor, depois. as pessoas do grupo, mínimo quanto? No máximo quanto? Não entendi, Andresa. Fala de novo para mim, por favor, que eu não te ouvi. Perdão. Mínimo quanto e no máximo quantas pessoas do grupo? Mesmo, pode colocar o mesmo grupo do seminário. Vocês não quiserem, não já separaram no grupo do seminário? Pode ser grupo do seminário. Porque não precisa ficar mudando, não precisa ficar trocando. Fica mais fácil. Tá bom? Tá bom. Show, gente. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Eu tenho, então, aqui MIISE, Berne, escabiose, pediculose, tá? Vamos lá, gente. A pediculose, eu vou passar um videozinho para vocês depois, tá? Complementar. Introdução, eu estou falando de dípteros. Hoje a gente vai falar só sobre dípteros, né? Praticamente. Não, bem que eu vou falar sobre aracnídeos também, no caso do ácaro, né? Mas vamos lá. Eu tenho aí insetos de ordem díptero, família Mucidae, que são as moscas, tá, pessoal? Dividida em cabeça, abdômen e tórax. 3 pares de pata com pelos, 2 olhos facetados. São como se fossem vários olhinhos ali juntos, tá? Visão até 360 graus. As moscas se alimentam de todo tipo de resíduo comum, tá? Aí eu tenho aí a MIISE, Berne ou bicheira. MIISE, eu vou chamar de toda moléstia causada no homem ou em outros vertebrados pela larva de várias espécies de moscas. Essas larvas vão se alimentar de tecido vivo ou de tecido morto, tá? Então, eu vou chamar ela de zoodermatose. Gente, guarda isso, a zoodermatose. Zoo vem de quê? Animal. Dermatose de pele, tá bom? Então, zoodermatose, ação do animal na pele. Beleza? Então, eu vou ter aí, ó, obrigatórios, que são primárias ou biontófagas. Biontófagas são aqueles que se alimentam de tecidos vivos. E secundárias ou facultativas ou necrobiontófagas. Necrobiontófagos se alimentam de tecido morto, tá? E pode acontecer de chamada pseudomíase acidental, gente. Um exemplo assim, para vocês terem uma noção, é quando a gente acaba ingerindo a larva, né? A larva da mosca e ela acaba indo para o nosso intestino, né? E acaba causando danos lá em outros órgãos. A gente vai falar sobre isso agora brevemente, tá? Então, até aí, ó. Biontófagos, alimentos vivamente de tecido vivo. Neucrobiontófagos, alimentos de tecidos necrosados ou em decomposição, tá? Então, eu vou ter aí, ó, forma clínica, tá? Que eu vou conseguir visualizar essa forma clínica. Pessoal, só observação. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês de MIISE, tá? Como é que faz o tratamento, enfim, essas coisas mais interessantes. Eu vou deixar lá no AVA, mas por questão de curiosidade mesmo, tá? Então, tem aqui cavitária, larvas que infestam cavidades naturais do hospedeiro com lesões pré-existentes, ou seja, eu já tenho uma lesão lá já, ela vai acabar atingindo aquela lesão, tá, gente? Ou seja, já tem uma lesão lá. A lesão tecido vivo que está lá, ela vai usar esse tecido vivo. E furunculoide, larva infestante, causa uma lesão semelhante a um furúnculo, alimentando de secreções purulentas que serão geradas a partir desse furúnculo, tá?
Então, eu tenho cavitária e furunculoide. São 2 quadros clínicos. E etiologia, agente biológico, eu estou falando aí de mosca, né? Miíase, né? Gêneros Dermatóbia cor-de-bolha, Calitroba, Lucília, Sarcófaga, Crisômia, Fórmia, Gasenterífilos, Woldeftia, Conciliomia. Não vou entrar nesses detalhes, eu quero só que vocês saibam só da mosca da Berne, que é o essencial, tá, gente? Eu já vou falar o nome dela, científico. As moscas responsáveis por essa condição preferem um ambiente mais quente e úmido. Então, essa infecção vai ser causada pelas larvas das moscas que estão depositadas no tecido cutâneo, seja ele necrosado ou não, tá? Aparece mais em países tropicais e subtropicais, gente. Beleza? Isso aí está atrelado ao quê, gente? Ó, pessoa que não tem saneamento básico, não tem condições básicas de higiene. Geralmente, quem sofre muito com isso, coitados, são as pessoas, os mendigos da rua, que não tem o que comer, o pessoal que passa fome, que é algo assim, para ver aqui. É muito desesperador, né? Tá? Eu tenho, então, aí, se não tomar devido cuidado, ou pessoas que podem ter, não tomam os devidos cuidados, inclusive nas doenças como diabetes, por conta de feridas que ficam abertas, podendo até necrosar, tá? Então, sintomas de miíase, vai ter um desconforto da região, já que a larva começa a se alimentar da pele, tá? E ela vai se locomovendo em diversos locais diferentes. Ela vai andando. Então, eu tenho vários tipos de miíase. Pode ser classificado em 3 tipos. Gente, olha só, isso aqui não vai ser importante para vocês, muito detalhado, só para vocês terem uma noção. Ocidae ovis afeta ruminantes, tá? Essa aqui é importante, ó. Dermatóbia hominis, essa aqui é importante, hein? Causa berne. Miíase furunculosa nos animais e no homem, olha aqui, ó. E essa aqui também é importante. Metacureba baere, miíase furunculosa interna em primatas, inclusive no homem também. Mas qual que é a mais comum? É a dermatóbia hominis, tá? Cocicleia hominovórax, miíase traumática grave dos animais no homem, causa bicheira. E a customia maçaria miíase traumática secundária. O que é importante saberem, a que se não pode esquecer, é a dermatóbia hominis, que é a mais importante desse daqui. Miíase primária, causada por uma larva Dermatobia hominis, mosca berneira, também pode ser pela Calitroba americana. Miíase secundária, causada pelas larvas da Calitroba macellaria, espécie do gênero Lucília, tá? Eu vou explicar, tá, gente? Por que é chamado de miíase primária e miíase secundária? Lembra que a gente falou? Miíase primária é aquela que vai se alimentar de quê? De tecido vivo. Secundária, o quê? A gente já falou, na verdade, né? E secundária, tecido o quê? Se a primeira é tecido vivo, a secundária é tecido o quê, gente? Morto. Morto? O quê? Fala de novo para mim, por favor. Morto. Morto, isso aí, tecido necrosado, tá? Show, é isso aí. Então, o pseudomiíase acidental ocorre através da ingestão do ovo, que eu falei com vocês já. As larvas desses dípteros, desses insetos, que vão estar presentes em alimentos contaminados. Gente, isso não é muito comum, tá? Porque você consegue ver o ovo da mosca, você consegue ver a larva da mosca, você consegue ver. E vocês sabem que a mosca só vai se proliferar em ambiente que não tem saneamento, tá? Por isso que eu falei com vocês, infelizmente acontece casos mais graves de moradores de rua, tá? Aí, ó, patogênio, vocês terem uma noção, mosca adulta ou faz a ovoposição de ovos, vira larva, a larva vai ter 3 estágios, L1, L2, L3, no tamanho dela, vai empulpar, virar pulpa que se torna adulto. Estou resumindo aqui, né, gente? Então, a mosca, seja qual for a espécie, cresce pelo processo chamado de metamorfose, que é a metamorfose completa. Eu vou de ovo, larva, pulpa e adulto. É isso, né? Olha aí, a primária é o furunculoide, miíase primária, ovos de mosca que são depositados sobre a pele sadia, e quando eclodem,
as larvas invadem os tecidos subcutâneos do hospedeiro. Popularmente, as larvas de miíase primária são conhecidas como verme, tá? Então, eu tenho aí, ó, sintomas da miíase primária, Eu vou ter aí, ó, formação de uma lesão nodular avermelhada, ou seja, né, um nódulo vermelho. Vai ter orifício central, um buraquinho, né, porque onde vai ter a lesão, vai ter esse buraquinho e vai ter todo como se fosse inflamado, né, em volta. Pode sair pus de cor amarelada e vai ter resquícios de sangue próximos ali, tá? Então, pode ocorrer em qualquer parte do corpo e costuma apresentar coceira e ferroadas no local, porque a larva da mosca vai ferroar lá. Aí, ó. Miíase primária, a mosca deposita os ovos na pele normal, junto às lesões tegumentares, são lesões de pele, tá, gente? Como arranhões, picadas de insetos, escoriações, abrasões, lesões. Pode ter lesões ulcerosas, feridas de pé diabético. Então, os ovos depositados pela Dermatobia hominis. Olha a pele como é que foi lesionada. Aí. E uma lesão furunculoide. Parece um furúnculo. Olha aqui, ó. A larva saindo. Eu tenho aí miíase secundária. Os ovos das moscas são depositados já em feridas, já abertas. E suas larvas se alimentam de tecido já necrosado. Essas são conhecidas como larvas, conhecidas como bicheiras, tá? Então, tem sintomas de miíase secundária. Ocorre, como já explicado, feridas abertas ou nas cavidades corporais. A mosca vai depositar naquele local já de ferida aberta, tá, gente? Essas larvas vão eclodir, vão começar a se alimentar rapidamente desse tecido cutâneo, podendo estar ele sadio ou não, ou seja, ele pode estar necrosado ou não, mas geralmente é mais necrosado, né? Então, normalmente consegue penetrar o tecido em questão que acaba formando cavidade no organismo. Essas larvas se apresentam em uma grande quantidade de uma vezada só. Por isso que eu posso formar bicheira, porque eu tenho muita quantidade de larva lá. Beleza? Gente, olha aqui, ó. Olha o caso grave aqui, ó, do globo ocular. Para chegar nesse nível aqui é bem complicado, né? Miíase secundária, os ovos são depositados em ulcerações expostas da pele e orifícios ou cavidades naturais, previamente infectados, tá? Eu já tenho que estar infectado, aquela lesão aberta. Eu tenho ulceração exposta, certo? Já na acidental, pseudomias, os ovos são depositados em alimentos, sendo esse alimento contaminado e consumido, e, portanto, esses ovos eclodem no intestino. E as larvas liberadas podem migrar e alimentar tecidos internos, intestino ou trato urinário, ou expulso através das fezes. Show? Ficou claro para vocês a diferença entre uma miíase primária, secundária e a pseudo? Né? A primária, em tecido saudável, podendo ter leves lesões. Secundária, geralmente em úlceras expostas à pele, machucados mais maiores, né? E podendo apresentar, na maioria das vezes, tecidos mais necrosados. E a acidental é através da ingestão de alimentos contaminados, tanto por ovos quanto por larvas. Ficou claro isso, gente? Eu resumi bem para vocês entenderem? Pega meu caderno lá. Hein, gente? Ficou claro ou não ficou? Professor, Beleza? repete esse resumo aí que o senhor falou aí, por favor. A primária, a secundária e a acidental. Isso, vamos lá. Primária, eu tenho feridas leves, pequenas, e tecidos vivos. E a secundária, eu tenho lesões mais graves, úlceras ou lesões com machucados mais abertos. Eu tenho, com isso, mais tecidos necrosados. E a pseudomíase ou acidental é através da ingestão de ovos ou larvas que vão estar contidas em alimentos contaminados. E com isso, as larvas vão acabar migrando para os tecidos internos, podendo ir em intestino, trato urinário, que podem ser ou não expulsos através das fezes. Tá? É ingestão de ovos ou larvas de quê? Que são ingeridos, na última. Tá.
Geralmente é mais ovos, né, gente? Porque larva você fica... Sabe que a larva em si é mais difícil de a gente engolir, né? Vai acabar mastigando ela. Beleza? Então, fisiopatologia, quadros benignos e leves, assintomáticos, no caso da primária ou biontófaga, tá? Eu já falei isso aqui com vocês, eu vou acelerar um cadinho, tá? A facultativa ou secundária, geralmente vai atingir também mais regiões de fossas ou seios nasais, no nariz, ou conduto auditivo, ou nos globos oculares, e pode acabar transmitidos em vários órgãos, e geralmente eu vou ter também lesões mais abertas, tá? Para acontecer isso, tá? Mísia acidental, eu já falei com vocês, vou pular ela. Ser infectados com larva de mosca. Acidental, eu já falei também, tá? Então, ela pode causar, né? No trato urinário, se eu tiver a larva da mosca lá, proteinúria, disúria, hematúria, priúria, tá? Pode causar infecção secundária por conta de complicações que eu dou, como eu fico afetando esses órgãos, pode gerar abaixar o sistema imune e eu facilitar a contaminação através por outros micro-organismos, tá? Destruir o tecido também, destruição óssea. Show? E o tratamento, eu vou usar alguma coisa para, no caso de uma parte mais tranquila, através da pele, eu vou usar antissépticos, antibióticos na lesão, vou usar alguma coisa para retirar o oxigênio daquela larva naquele local e vou tirar ela como uma pinça, tá? No orifício onde ela vai estar, ou no furúnculo que ela vai estar habitando ali. Beleza? Então, eu posso, quando eu tiver engolido essas larvas, eu posso usar a ivermectina para essas larvas morrerem e você acabar liberando elas também, quando retirar no corpo, tá? E nas secundárias eu posso fazer uma limpeza e tomar todo o cuidado e retirar essas larvas, né? Quando tem lesões um pouco mais graves, eu vou limpar aquela lesão, tirar as larvas de lá. E também, claro, tampar aquela lesão para evitar que tenha recontaminação de novo, né? Beleza, gente? Então, eu aconselho você a ir em dermatologista para diagnóstico de miíase. Então, geralmente, grupos de risco são pacientes que apresentam doenças, idosos e deficientes mentais que apresentam quadros maiores de miíase. Miíase não é contagioso porque eu preciso da mosca depositar os ovos naquele local, tá? Então, não é contagioso de passar para pessoa, não. Eu vou ter aí abscessos, tá? Com acúmulo de pus, da miíase, linfagite, que é a inflamação dos vasos linfáticos, e o tétano pode acontecer também, só que em casos mais raros, que é a infecção por essa bactéria através da lesão também. Ou seja, seria uma infecção secundária, tá? Como é que eu posso prevenir? Limpeza, gente. Limpeza, tá? Para evitar isso, manter o corpo coberto, evitar picada de mosquito e utilizar repelente. Por que eu estou falando de picada de mosquito aqui, gente? Tem janela, tela, mosquiteiro, todas as roupas que você deve deixar secando no varal, para evitar isso. Por que eu estou preocupado com mosquito aqui? Se eu estou falando de mosca. Falam para mim. Porque o mosquito vai gerar uma lesão. E a mosca pode usar essa lesão, uma larva em si, para poder começar aquela larva a comer aquele tecido. Porque ela tem aquela abertura. Isso vai ajudar ela também na penetração dela na pele. Beleza? Ficou claro o que eu falei, sim ou não? Sim. Show. Sim. E a berne, gente, eu não vou entrar em detalhes, eu vou passar um pouquinho rápido.
É Miise também, só que na Berne, então a gente já falou sobre ela, como a gente já falou, eu não vou entrar mais no detalhe, tá? É a mosca varejeira, Dermatove hominis, pode causar bicheira. Mesma coisa da Miise, tá? Então, eu vou passar um pouquinho rápido aqui, a gente já falou sobre ela. O ciclo de vida, só para passar aqui, ó, pode ser de 120 a 200 ovos por dia, o ciclo dura 2 semanas, tá? Como eu tinha falado com vocês já, eu vou ter lá estágio 1, 2, 3 e pupa, e a mosca adulta, tá? Então, condições péssimas podem ocasionar presença de lesões, secreções, são fatores que favorecem a mosca e outros insetos atuarem como vetores mecânicos. E com isso, a mosca acaba depositando os ovos. A gente até falou, né? Que na Berne, só para resumir, que é polo importante, existe aquela mosca dos estábulos, em que a Dermatobia hominis, que é a mosca da Berne, deposita os ovos dela. Quando essa mosca do estábulo que pica, ela é hematófaga, e pica lá o gado, os cavalos que ficam naquela região, acaba que os ovos acabam caindo ali na hora que ela pousa, acabam caindo, pode deixar na ferida ali, as larvas acabam se desenvolvendo e se alimentando daquela carne já afetada pelo animal. Que foi que a mosca dos estábulos deu de ferida, né? Tá? Então, você vê como é que está relacionado também. Aí tem isso aqui, o resumo, apimental miase cavitária e miase furunculoide. Vocês podem dar uma olhada nisso aqui também, que é interessante, tá? Tá bem resumidinho aqui. E a pediculose, vamos lá, causadores, eu vou ter aqui tanto ácaro quanto né, a sarna. A sarna é um ácaro, tá, gente? É o Scarpodes capei, transmitido através de contato interpessoal, ou objetos contaminados, ou através de animais. Tá? Pode ser transmitido pelos cães também, gatos, roedores, coelho, equino. A forma mais grave é a escabiose norueguesa, que acontece mais grave somente em pacientes que são transplantados por algum órgão ou aqueles que estão contaminados pelo HIV. Tá? É um ácaro que cava a pele e deposita seus ovos. Então, olha aqui, gente, ó. O Sarcoptes cabei, ele vai penetrar na pele e fazer essa deposição de ovos, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer limpeza constante. Roupa de cama, objetos pessoais e toalhas. Aqui eu tenho o macho e a fêmea, tá? Olha aqui, ó. Ele faz tipo um túnel, tipo uma galeria, gente. A fêmea faz para depositar os ovos do ácaro, tá? Vai ficar como se fosse essa... Tá vendo? Isso aqui, tipo uma queloidezinha, tá? Mas não fica avermelhado igual uma queloide, não. Fica como se fosse uma superfície, tá? Gente, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, eu vou dar uma aceleradinha. Ou seja, vai causar lesões com papulares, bolhosas, formando bolha, lesões esquematosas, como se fosse lesões na pele, né? Fosse uma superfície, como se fosse uma picada ali mesmo, vai estar um pouco inchada, de leve, tá? Pode causar inflamação, beleza? E pode também levar ao quê? A infecção secundária oportunista por conta dessa lesão que a pele sofre através do ataque desse ácaro, tá? Então, gente, de maneira bem resumida aqui, tá? O ácaro vai penetrar na pele, beleza? Os filhotes deles são chamados de ninfo, tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Aqui, ó, vamos lá, ó. A fêmea vai lá acasá-lo depois de seus ovos, que eclodem em cerca de 2 a 3 dias, tá? Essas larvas vão evoluir de 2 a 3 dias para esse primeiro estágio, para o estágio de ninfa. As ninfas alcançam a idade adulta depois de 4 a 7 dias, tá? Então, o macho e a fêmea vão se copular, e a fêmea só que vai fazer esses chamados sulcos subepidérmicos, que no caso é a galeria, que eu falei com vocês, que é aquele local onde o túnelzinho que ela vai fazer na nossa pele, tá? E aí faz essa postura desses ovos. É bem simples assim mesmo, tá, gente? Então, eu vou ter aí coceira, né, gente? A região que vai coçar. Ele pode aparecer também em genitália masculina, região lingual, as axilas também, que pode aparecer nesses locais, tá?
Geralmente é coceira, né? Escabiose vai causar o quê? Coceira, pequenas bolhas, tá? Não ser visíveis, coçar ao local onde elas vão ser retiradas. Posso causar uma úlcera, tá? Naquele local. Tanto fazer aquela coceira, uma lesão mais complicada. E como eu falei com vocês, já a contagiosa mais é a sarna norueguesa. Eu não vou entrar em detalhes nela, não. Tá? Regiões interdigitais que podem afetar, no caso, aqui, tá, gente? Entre as mãos, sabe aqui entre os dedos? Entre o polegar, entre todos os dedos? Esse vãozinho aqui são as regiões interdigitais, tá? Na mão. Vocês estão vendo, se você consegue me ver aí. Mas entre esses vãos são regiões interdigitais. Beleza? Nos punhos também, as axilas, pele umbilical, órgãos genitais, cotovelo, joelho, tronco, são as regiões mais afetadas pelos ácaros, tá? Por essa espécie. Lesão de escabiose, Sarcópsis escabei. Somente a fêmea vai fazer essa lesão, tá? Posso causar manchas no abdômen, manchas nas mamas e manchas nas axilas. Pode cometer o couro cabeludo, palma das mãos e planta dos pés também, gente. Show? Diagnóstico é somente clínico, epidemiológico, pode ser usado também clínica, dúvidas clínicas em relação à resposta de tratamento, terapêutica, né? Terapêutica é tratamento, tá? Para quem não sabe, gente. Eu posso gerar uma demonstração óptica, direto olhar os ácaros, olhar os seus ovos e as fezes no diagnóstico. Posso melhorar a acessibilidade do método, escolher regiões não escoriadas para me coletar esse material, ou seja, região que não tenha lesão, tá? Para procurar saber se está tudo certo. Então, eu tenho aí tratamento tópico, usando escabicidas que matam os ácaros, tá? Benzodeato-benzila, monosulfiram, deltamiterpina, passe de álcool com enxofre, de 2 a 3 vezes por dia, usado para criança gestante. Posso ter um tratamento oral, tiabendazol ou ivermectina, certo? Profilaxia, tratamento precoce dos pacientes com escabiose e todos os seus contactantes. O que seria contactantes? Pessoas em contato com ele, tá? Em volta. Show? O paciente deve ser mantido em precaução de contato físico e até constatação de melhora clínica. Outra conduta é o controle do parasito por meio de medidas ambientais, como o controle de fômites, que são potenciais portadores do ácaro. E uma vacina para escabiose seria ideal para combater. Tranquilo, então, gente? Até aqui? Tá fluindo ou não, gente? Falam para mim. Eu sei que ficou muita informação num dia só, mas eu acredito que essas aulas que eu falei hoje, que eu estou dando para vocês, são mais tranquilas em relação às outras. Eu até nem entrei muito em detalhe nos nomes, eu dei uma enxugada, tá? Então, cuidado, você vê todos os pertencentes dos pacientes com sarna, tratar toda a família mesmo, não tendo contato, e evitar, esse paciente deve ser isolado da escola do trabalho até um dia após terminar esse tratamento. Em caso do paciente hospitalizado, recomendo esse isolamento a fim de evitar surtos nas enfermarias. Beleza? Então, prevenir residência, desinfetar piso, carpete, usando desinfectante e o bórax para poder limpar. Lavar as roupas e usar lisoforme. Cobertores pesados devem ser jogados fora, porque não vai ter como lavar. O uso de ferro de passar é recomendado quando passar roupa desses pacientes. E a epidemiologia ele é cosmopolita, gente. Ele aparece em grandes áreas, tá? Mas geralmente prefere áreas tropicais e subtropicais. Então, fatores que vão favorecer ele é a baixa higiene pessoal, má alimentação, promiscuidade sexual, que estão relacionados a essa infestação. Como eu falei com vocês, ele pode até ser considerado uma ST também, com ácaro, esse tipo de ácaro, porque ele acaba afetando também o órgão genital. E agora, para a gente fechar aqui rapidamente, a pediculose ou carrapato. Carrapato não, perdão, pessoal, piolho.
também conhecida como piolho, pediculose, certo? Habitat. Vive no cabelo, nos sítios quentes, atrás das orelhas ou na parte inferior da nuca, junto ao pescoço, e se alimentam de sangue. Se locomovem, a gente fala que eles nadam, apesar de eles não ficarem na água, mas eles nadam geralmente entre os cabelos, as regiões, pelo jeito que eles se locomovem, como se estivessem nadando mesmo, tá, gente? Por isso que a gente fala que eles nadam, beleza? Não vão voar, mas movimentam-se muito rapidamente através dessa forma natação que eles se locomovem. Beleza? Também é conhecida como doença parasitária causada pelo piolho. Há basicamente três tipos de piolho: o pedículos humanos capitis, que afeta o corpo, que é o maior até, vocês já vão ver isso. Pedículos humanos capitis, que é o geral, que infecta o humano, né? O corporal, que é o pedículos humanos corporis. E o pubiano, que é o Pichurus pubis. Todos eles causam lesão na pele e podem se tornar vetores de doenças infecciosas como tifo, exantemático e a febre recorrente. Então, pediculose capilar, eu tenho aí crianças em período escolar, são mais atingidos pela pediculose capilar. Esse parasito vive vive do sangue sugado do couro cabeludo. A fêmea vai depositar lêndias, tá? Os ovos de cor esbranquiçada, nos fios de cabelo. A principal característica da doença é a coceira, que vai ser acometida de uma maneira mais intensa na parte posterior da cabeça. Com coceira pode aparecer lesões secundárias, né? E com isso pode facilitar a infecção bacteriana, tá, gente? Então, posso levar ao aumento das íngüas ali também, nos ângulos linfáticos, por conta de infecção bacteriana através de lesões secundárias. Beleza? Ou seja, a ferida vai estar ali com a coceira, acaba tendo uma contenção bacteriana, com isso vai poder gerar íngüas no paciente por conta de uma infecção secundária por conta da ferida. Certo? Então, a pediculose corporal, pedículos humanos corpóreos, é um parasita pouco maior do que o do couro cabeludo, vive em regiões entre os ombros, axilas e as nádegas. Falta de higiene é um fator fundamental para ele aparecer. O tratamento é feito com a troca de roupa, passando a loção. Isso já é o suficiente. Pessoal, esse aqui é um caso bem tranquilo, tá? Pediculose pubiana, existe ainda a pediculose pubiana, transmitida pelo parasita Pichurus pubis, popularmente conhecido como chato. É o chato, pelo formato chato, que vai dar a esse díptero, tá? Vai transmitir por meio do contato sexual, pode ser veiculado através do vestiário, roupas de cama, toalhas, etc. Aqui tem o ciclo dele, né? Piolho fêmea põe até 10 ovos na raiz do cabelo, esses ovos eclodem, mesmo esquema lá, ninfas, vai gerar ninfas, são as formas pequenas do inseto, tá? Beleza? Esse piolho passa a ter 3 fases até se tornarem adultas, né? Mesmo esquema da larva da mosca, mesmo esquema, né? Do ácaro. Ele vai crescer muito rapidamente. No 16º dia, ele vai se tornar um adulto. Aí vai ter a fêmea e macho se acasalar entre o 16º ao 30º dia. Pode colocar, em média, ao longo da sua vida, de 150 a 300 ovos, tá? E esse casal dura 15 dias da sua fertilidade, gerar entre 8 a 10 piolhos diariamente. E ela morre depois de um mês a um pouquinho a mais de um mês. Certo? Sintomas: coceira intensa. Eu vou ter coça de sensação de movimento dos cabelos. Eu vou ter os ovos dos piolhos, as lêndias. Vão estar presentes em fios de cabelo, podem ser confundidos com caspa, embora eles não vão cair. Vai gerar pequenas saliências vermelhas no couro cabeludo, no pescoço e nos ombros, tá? Então, é uma doença mais comum na infância. Beleza? Se não tratado, eu posso gerar infecção na pele causada pelas lesões causadas por piolho. Pode ter um prurido intenso,
pode causar um tifo exantemático e a febre das trincheiras, que vai ser picada e fezes do piolho no corpo. Tá? Isso aqui são os lentes, são os ovos, tá, gente? Olha como é que você consegue perceber aí, né? Coloração branco amarelado, são bem pequenininhas. Transmissão, principal contato, né? Através do contato, através de abraços, brincadeiras. E geralmente em lugares apertados como escolas. Tratamento do piolho é shampoos como a base de permetrina e deltatemina. Pode funcionar através da catação do manual, penteação ou escovação frequente, raspar a cabeça, tá? Solução através do vinagre e água para remoção desses piolhos e oralmente através da ivermectina. Tá? Aqui tem os 3 tipos: piolhos de cabeça, piolhos de corpo e pubiano. Por isso que ele é chamado de chato, tá, gente? O formato dele é bem chato mesmo, desse piolho. Olha aqui, ó. Piolho de cabeça, pedículo humano capitis. Piolho de corpo, pedículo humano corporis, o chamado muquirana, né? Muquirana não só aquele que não paga nada. Esse piolho também é porque ele se aloja em várias partes do corpo isolado, ele é o maior que tem. O pubiana é o chato, olha o formato dele, o abdômen dele é chato mesmo, tá? E o pitório pubis é chato, considerado uma IST. Causado pelos chatos, recebe vários sinônimos como pitiríase, pitirose, fitiríase, fitirose. No entanto, é conhecido como pediculose pubiana ou pediculose do pubis. Pediculose corpórea, que é o maior, né? Através do piolho corpóreo. Claro, né? Claro, né? Eu tenho tomar banho com shampoo e sabonete, lavar e passar roupa, limpeza da casa, levar ao sol os estofados. Isso aí são medidas preventivas. Cuidar de casos mais graves. Eu botei usar desinfetante profissional, isoforme, já falou. Ferver ou congelar roupas, ursinhos, calçados. E usar medicamentos como ivermectina. Uso de luvas, o isolamento do paciente, tá? E aqui eu tenho um exemplo movimental da pediculose, gente. E é isso, pessoal. Eu sei que ficou meio corrido, tá, gente? Mas eu tentei, como é uma aula mais tranquila, gente, eu pelo menos acredito que vocês, do entendimento geral, vocês conseguiram ter noção, certo? Agora, eu vou passar um videozinho para vocês aqui, tá? Quê? Como assim morto, gente? Alguém mandou morto aí. O que vocês estão falando? Gente, só me aguarda um pouquinho aqui. Vamos lá, vou passar um videozinho aqui para vocês rapidinho para a gente fechar a aula de hoje, tá? Tá, mas depois eu vou mandar esse vídeo, tá? Para vocês também lá. Vamos lá, é resumidinho, é legal, é tranquilo, só para vocês terem uma noção mesmo do bicho do pé. Vocês estão ouvindo? Completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar do bicho de pé, conhecido também como bicho do porco ou bicho do cachorro ou simplesmente tungíase. É uma doença causada por uma pulga da espécie Tunga penetrans, por isso que o nome vem de tungíase, Tunga penetrans. Agora, a gente tem que entender uma coisa muito clara, é pulga, mas é uma pulga de uma espécie diferente daquelas pulgas que nós estamos acostumados a tratar nos nossos cães e gatos. Essas pulgas dos cães e dos gatos pertencem ao gênero Tenocefalides, que tem Tenocefalides felis e Tenocefalides canis.
para essas pulgas do gênero Ctenocefalidae, nós temos uma aula específica sobre elas. Aqui nós falaremos dessa espécie, do famoso bicho de pé, que é horrível. Para algumas pessoas é bastante repugnante, porque imagina, cara, um bicho penetra na tua pele, fica se alimentando de sangue, jogando ovos para tudo que ela dá um pouco de repulso e tal. Enfim, vamos lá, é a parasitologia, gente. Então, quando a gente fala de agente etiológico, é aquele que causa a doença, logo é a espécie que causa a doença. Senão você não pode botar pulga. Agente etiológico do bicho de pé, pulga. Não, mas qual pulga é? Eles querem saber a espécie nesse caso. Claro que é um tipo de pulga, mas a espécie é Tunga penetrans. É a menor das espécies de pulgas e, como todas as pulgas, né, da ordem Siphonaptera, eles são holometábulos. Falar que um inseto é holometábulo significa que ele tem a metamorfose completa. Passa por ovo, larva, pupa, metamorfose completa e adulto. Vamos falar do ciclo aqui detalhadamente depois. Claro que enquanto que eu estou falando aqui, gurizada, barbaridade, vai surgir algumas imagens para cá, para lá, de algumas coisas talvez um pouco difíceis de ver, mas fiquem tranquilos, também não é nada muito grave, né? Vamos lá. Então, são hematófagos, tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos, porém somente a fêmea penetra na pele. Por quê, professor? Por que tem que ser a fêmea? Porque é ela que tem que fazer o desenvolvimento dos ovos, do embrião, e liberar os ovos. Então ela penetra ativamente na pele do hospedeiro, nós, seres humanos, porco, não que nós sejamos porco, não estou falando isso, porco animal, cães e gatos. Ai, não dá certo. Aí ela penetra ali dentro e ela começa a se alimentar de muito sangue, precisa de muitos nutrientes que ela tira do nosso sangue, no caso, para conseguir desenvolver esses ovos. E uma única pulga, imagina de tamanhozinho assim, 1 milímetro, até menos, ela fica gigante, não dá para dizer, mas ela cresce muito, porque ela chega a ter mais de 100 ovos, e elas vão liberando os ovos, um de cada vez, assim, como se fossem balas de canhões no ambiente. Então presta atenção no quanto o troço é perigoso. Tá, vamos lá. Então os hospedeiros principais é o homem, o porco, o cão e o gato. E ela é endêmica, Tungias é endêmica, em aproximadamente 90 países, sobretudo a África, continente africano, e a América Latina. Então veja que é um indício de país que tem um IDH um pouco mais baixo, porque vocês vão entender aqui nas profilaxias o motivo disso, que é uma doença parasitária que não é comum. Se você mora num apartamento, peguei, não, tu não pega, porque você vai entender no decorrer da aula. Então, se dá muito em países pobres, ou que não tem uma pavimentação adequada, ou que não tem um destino do lixo adequado, que o esterco, que fezes possam, matéria orgânica, né, importante para as larvas, são carregadas, às vezes são usados como adubos, não tem essa higienização adequada. Isso é um problema nesses países. Então, repara que aproximadamente 90 países é endêmica. Ou seja, ela está presente ali, inclusive no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil inteiro, vocês podem encontrar essa doença aqui, essa pulga. Então vamos para a biologia e o ciclo. Biologia é o estudo do ser vivo ali, né? Dessa espécie no caso. Então, eles vão se desenvolver, porque você tem que imaginar assim, como pulgas, é importante você assistir a nossa aula do gênero Ctenocefalidae, lá a gente fala muito também sobre pulgas. Elas também são pulgas, essas aqui, a Tunga penetrans. E ela, então, ela vai estar no hospedeiro, mas na grande maioria ela vai estar no ambiente. Então você tem que imaginar onde é que ela vai estar. No meu pé, não, no teu pé vai ter uma. Enquanto que no ambiente, pode ter muito mais no pé, né? Mas vamos botar que tenha uma. No ambiente tem centenas ou milhares espalhadas por ali. Logo, eles vão ficar em locais secos. Não é num açude, num riacho grandão. Local seco, não pode ser também uma areia tipo deserto do Saara, lá não vai se dar bem. Tem que ter uma certa umidade, mas num local seco, certo? Tipo chiqueiros. Repara que não está alagado o chiqueiro. Se tiver, elas não vão se desenvolver ali. Mas em chiqueiros, em terra, em hortas. Imagina, poxa, a horta. Muitas vezes você pega matéria orgânica, joga na horta, tem essas larvas lá, tão felizes da vida. Porque as larvas as larvas não sobem num hospedeiro para se alimentar, elas estão no ambiente, se alimentando de resto, de matéria orgânica. Então, muitas vezes a gente dá comida para as pulgas. Olha que louco, né? E aí a disseminação dessa doença, ou seja, você pegar essa pulga e levar para outros locais, tirar da onde estão e levar... Como é que
elas chegam em outros locais. Pelo vento, professor, voando. Não, elas vão pelo... Não, tem duas maneiras que elas podem ir. Primeiro, geralmente um esterco. Imagina, você tira o esterco lá do chiqueiro ou de alguma outro local que está cheio dessas pulgas. Estão lá se alimentando em forma de ovo, em forma de larva, em forma de pupa, até em adulto ali, recém-emergido, né? Você tira e leva para um outro lugar. Fala, opa, tô cheio de matéria orgânica aqui, um esterco para você adubar a sua horta. Leva para a horta. Pô, lá tá cheio de pulga, ou seja, você disseminou, você tirou de um local e levou para outro. Então, primeiro no esterco, de um local para o outro. E também por pessoas ou outros animais. Imagina que você, tô com um bichinho de pé aqui, muito bom, mas não vou tirar, deixa ele aí, daqui um mês ou dois ele vai sair fora sozinho. Tudo bem, isso acontece realmente. Mas enquanto que a fêmea está no seu pé, lá se alimentando, ela está, lembra, lançando ovos como se fossem balas de canhão. Buf, buf, os ovos. Então você sai da sua fazenda ou da sua casa, do local onde você pegou, e vai até o vizinho. Põe os pés para cima da mesa e está lá os ovos. Buf, ele sendo liberado no quintal agora do seu vizinho. Logo dali saíram as larvas e continuará o problema da pulga agora no seu vizinho, que levará talvez para outro, e assim por diante. Então essas são as duas formas principais de disseminação, porque ela não é contagiosa. É diferente da pulga do cão e do gato. Um cão que está com pulga, ela pode simplesmente ser transferida para outro. Ou gato, tanto faz. Essa não, se tu está com uma tunga penetras no pé, ela não vai sair do teu pé lá e entrar no outro. Não, já era. Uma vez que ela penetra, olha que louco. O que é evolução, né? Uma vez que a fêmea penetra no teu pé, ou no porco, num cachorro, num gato, ela está fadada à morte. Ela vai ali amadurecer os ovos, liberar os ovos, depois ela morre. Ela não vai sair de lá, opa, quem é o próximo agora? Não. Uma vez que ela penetra, ela morre. Tu fala, professor, então por que ela faz isso? Veja, quando se trata de evolução, a espécie, muitas vezes, vem acima do indivíduo. Gene egoísta. O troço é louco, mas enfim, para outra aula. E aí é o ciclo resumido nessas etapas. Primeiro, a fêmea penetra ativamente na pele. Cara, ela fica imergida lá nos teus tecidos. Para fora vai ficar o espiráculo respiratório, por onde ela faz as trocas gasosas, e vai ficar também o ovo positor, ou seja, quase todo, vamos botar metade do abdômen dela vai ficar para fora. O resto do corpo, abdômen, tórax e cabeça, fica penetrado lá na pele da pessoa, do hospedeiro. E ali para fora ela fica lançando os ovos e respirando. E pela frente, com a boca, ela está se alimentando do sangue ou de outros restos teciduais do hospedeiro. Certo? Bom, então ela libera os ovos em forma de canhão. Esses ovos são liberados e dos ovos saem as larvas. Obviamente, tem um ovinho bem pequenininho, minúsculo. Desse ovo vai ser uma larvinha. Ela começa a se alimentar no ambiente de matéria orgânica. A partir disso, saem as larvas, ocorre 2 estágios, ou seja, larva 1 e larva 2, conhecido por L1 e L2. Isso é uma diferença importante para você anotar. Se você olhar a nossa aula de Ctenocefalides, Felis e Canis, da pulga do cão e do gato, a famosa pulga que a gente tanto enfrenta no dia a dia, passam por 3 estágios. As outras pulgas são 3 estágios, e essas são apenas 2 estágios, L1 e L2. Quando elas se alimentam suficientemente, tem um L2, tô cheio, comi. O que ela vai fazer? Ela vai secretar uma pupa, um casulo. E desse casulo, dentro ali, essa pulga vai sofrer o que a gente chama de metamorfose. É uma reestruturação e uma reorganização dos seus tecidos, se desenvolvendo aí no adulto. O adulto, portanto, sai do ovo e fica ali esperando, dá aquela casaladinha, esperando um hospedeiro para subir, a fêmea penetrar ativamente na pele e continuar o ciclo. Fêmea penetra e assim por diante. Então o ciclo, repara que é relativamente simples. Ele vai ter uma duração de 20, 30, 40 dias, depende muito, mas o ciclo completo se dá nisso. Claro que por serem insetos, a temperatura influencia na velocidade do ciclo. Quanto mais quente, mais rápido é o ciclo. Claro que com um limite, né? Vou botar 100 graus aqui, ele vai se desenvolver. Não, tem um limite. Vamos botar que o ideal deve girar em torno de 25 a 28 graus. Acima disso, acelera o desenvolvimento, mas aumenta a mortalidade também. Já fiz experimentos com isso, mas era com baratas o meu experimento, mas serve também porque eles são insetos. Agora vamos para cá, gente. As coisas mais importantes, digamos assim, isso aqui é importante saber, professor? O ciclo, claro, você tem que saber o ciclo. Uma vez que você sabe o ciclo, você sabe a profilaxia, como evitar, o controle. Mas se você tiver que guardar uma informação para a sua prova, ou melhor, uma informação para a sua vida, porque veja comigo, chega junto aqui e tenta entender. A nossa maior arma contra todas as doenças é o conhecimento. A
assuma o papel do guerreiro samurai Jin Sakai, enquanto ele luta para salvar... Vamos fazer uma pequena reflexão. Existe uma pulga do gênero Cheopsila, que ela é uma pulga que dá em roedores, no rato. Só que, eventualmente, ela pica seres humanos. Em 1300, 1400, lá naquela época, vocês estudam isso, inclusive, em história, tiveram grandes surtos de peste bubônica, peste negra, que eles falavam. Naquela época, eu não sabia que era uma bactéria que causava a doença e que tinha uma pulga que tirava essa doença e ia transmitindo para outras pessoas, pela picada da pulga. Eu não sabia. Então, naquela época, imaginavam que era um castigo dos deuses. Ficaram chocados daí quando os caras descobriram que, inclusive, padres religiosos estavam pegando a doença. Como é que padre pode pegar a doença se é uma doença que é, sabe, que é uma maldição e eles são religiosos, sabe? Então, quando a gente começa a entender o ciclo, poxa, mas não é uma maldição divina, é causado por uma bactéria. Ah, mas é transmitida por uma pulga. E como é que essa pulga se desenvolve? Veja que o conhecimento faz com que, embora hoje ainda existam casos de peste bubônica, eles são extremamente isolados. Não vai acontecer mais uma epidemia, uma pandemia de peste bubônica, não tem mais cenário para isso. É diferente do que a gente vive hoje em 2020, 2021, que a transmissão se dá por gotículas, de pessoa para pessoa. Mas, enfim, só a reflexão, lembrando que o conhecimento é a nossa maior arma e devemos sempre estudar, não somente para a prova, mas para a vida. Todas as pessoas. Se você está vendo essa... pessoal, eu estou vendo essa aula agora e vou almoçar daqui a pouco. Na mesa, a mesa, né? Fique conversando com as pessoas e fale sobre isso com elas. Só não mostre as imagens, por favor. Vamos lá, então, patogenia. Qual é o problema de ter bicho de pé? O que a gente tem que entender é que é uma doença autolimitante. Em 99,99% dos casos, desde que seja uma, vai simplesmente curar espontaneamente, numa boa. Só que em alguns... nesse caso que cura, apesar de curar, ela vai dar um prurido, que é uma coceira, um vermelhidão, eritema, dor local, porque vai ficar inchado ali e tal, vai incomodar. Pode dificultar na locomoção, principalmente quando são vários. Imagina que você pisou lá no negócio, teve um monte de pulga, inchou o pé, ou seu, ou de outro animal. Você não vai conseguir pisar, vai ter dificuldade de locomoção. Eles formam o que a gente chama de favo de mel. É tanta penetração dessa pulga, é tanta pulga que está ali, que forma uma crosta, parece um favo de mel. Olha que louco, os caras são criativos para botar nome, né? E aí, mas isso aqui é tranquilo. Tipo, qual é o problema de ter isso aqui? Não, vai curar, tá, tudo bem. O problema são as infecções secundárias, porque forma uma ferida, o que gera a possibilidade de... é uma porta de entrada para bacterioses, inclusive o tétano é perigoso nesse caso, e também várias micoses, doenças fúngicas. Aí sim pode ser um grande problema, porque imagina que entrou uma bactéria lá, e essa se desenvolveu, e começou a destruir o tecido, e apodreceu o tecido, e essa questão começa a aumentar a ferida, muitas vezes até amputação de dedos ou de partes do pé, por causa da gangrena, por causa do problema que essas infecções secundárias causam. Aí sim pode vir problemas mais graves. É raríssimo, mas se a infestação é gigantesca e te dá uma infecção secundária, pode cair na corrente sanguínea, inclusive tomar conta do corpo e a pessoa virar óbito. Morrer por bicho de pé é raríssimo, mas pode acontecer. Inclusive, imagina, pegou tétano. Poxa, a partir disso pegou tétano, não é vacinado, não tem um tratamento extremamente precoce ali, aí causa a morte. E a profilaxia, então, professor, como é que eu evito? Profilaxia, controle, quais são as medidas que eu devo tomar para evitar essa doença? Para que eu tenha, para outras pessoas, ou para o mundo inteiro, para a América Latina e África do Sul, que não tem ar? Primeiro, andar calçado. Inclusive, se você pegar o amarelão, a doença do jacatatu é a mesma. Como a larva, lá não é nem inseto lá, mas como a larva para o amarelão penetra ativamente, usar o calçado já é o suficiente. A mesma coisa que isso está caminhando o calçado, cara, a pulga não vai conseguir penetrar pelo calçado. Então é uma medida profilática muito importante. O uso de luvas quando você for manusear os chiqueiros, ou quando você for manusear esterco, ou até a horta, usar luvas. Pavimentação. Imagina, tem gente que mora, pessoal, tem uma casa muito simples e os pisos da casa é terra direto. Então você tem uma pavimentação, no caso um piso, ou pavimentação em ruas, estradas, enfim, isso também dificulta, porque lá a pulga não vai se dar bem. Ela não, imagina um asfaltão lá, primeiro que não tem nem onde se esconder, segundo que a própria temperatura com o sol direto acaba matando.
A educação sanitária, a educação em saúde das pessoas, é o que eu disse, a educação, o conhecimento é a nossa maior arma. Se as pessoas sabem como prevenir, ou melhor, sabem o que causa, né, como é o ciclo, vão saber como prevenir. Sempre a educação. Utilização de inseticidas, muitos desses aplicados por pessoas autorizadas, por pessoas competentes nisso, porque ele faz a pulverização do inseticida naquele local. Lembra que inseticida é veneno, embora em pequenas quantidades para nós não faça um mal significativo, mas em grandes quantidades pode causar intoxicação até para nós, ou para rios, lençol freático e tal. Então, é sempre importante chamar uma agência especializada nisso. Tá? Isso aqui é só o meu Instagram lá, né? Pode me seguir, @professor Samuel Cunha, tamo junto. E continuamos aqui. Diagnóstico é muito simples. Você não precisa fazer grandes exames e tal. Pô, você vai chegar no médico, na médica. Ele vai ver o bicho lá no teu pé, vai fazer uma anamnese simples, aí fala, tá, onde é que tu mora, o que tu fez, o que tu faz, papá. Isso aí é bicho de pé tranquilamente, vamos tirar logo. Aí para tirar é o tratamento, não tem nenhum medicamento que você tome e que seja eficiente para eliminar a pulga, não tem. Então o que se faz? Retira-se mecanicamente, principalmente. Você faz um talinho na volta, primeiro tu vai pegar uma agulha ali, alguma coisa para tirar, você tem que esterilizar muito bem, porque senão é uma infecção secundária. Você retira ela e depois com os dedos, fazendo uma pinça, você vai tirando. Retira todo o contorno da pele que vai estar ali, como se fosse um vulcão, literalmente, esbranquiçado. Você tira, puxa a pulga, e aí sim você faz uma higienização naquele local adequado. O que eu faço com a pulga? Joga no chão? Claro que não, está cheio de ovos. Ou queima, ou põe no álcool. É triste, claro que é triste, mas é para evitar. E ele limpa muito bem a ferida com iodo, aquela soluçãozinha de iodo, com álcool, né, e tal. Enfim, aí faz toda a higienização adequada ali na ferida, como se fosse uma ferida qualquer, e né, mas claro, causada por uma pulga, e está feito. Gente, então pensa assim, é uma aula difícil? Não, pessoal, é uma pulga. Muda algumas coisas por causa do ciclo dela, por causa do comportamento da biologia dela. Ok, gente? Lembre-se sempre, o conhecimento é a nossa maior arma contra todos. E eu tô ficando cabeludo, olha só, gente. Barbaridade. Beleza, gente? O que vocês acharam? Aula curtinha, mas boa, né? Bem resumida. Tranquilo? Vou jogar aqui, só para vocês terem uma noção da tungice, né? Tungia. Aí, isso, beleza. Show? Então, vou fazer chamada aqui agora. Deixa eu parar de... Professor, as crianças hoje em dia não sabem o que é bicho de pé, não. Ah, verdade. Mas é mais raro de acontecer, né? Por quê? Por quê? O que acontece isso também? É por conta né? Aumentou muito a quantidade de área, né? Área urbana, né? Geralmente acontece mais em área rural, né? Professor, uma vez eu escondi da minha mãe. Meu pé ficou gigante, tadinho do meu dedo do pé. Por conta do bicho do pé? Foi, fiquei escondendo, porque antes era só enfiar a agulha, né, e tirar. Fiquei escondendo, ficou cheio de pus, ficou o meu dedo do pé enorme. Quando ela viu, ficou horrorizada, levando no hospital. Aí tem que remover, né? Vocês viram como é que é, né? Removeu daquele jeito lá, né? Manual, né? Nossa, veio enfermeiro, um monte de gente me segurar. Mas tirou, graças a Deus. Daí o trauma disso, Deus me livre. Gente, isso aí é... complicado mesmo. Show, gente, fazer uma chamada aqui